Olá, pessoal. Seja bem-vindo e bem-vinda ao curso de pós-graduação em ensino de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Samuel da Silva, também trabalho com a disciplina de filosofia na educação básica e manifesto aqui grande alegria ao ter a oportunidade de fazer parte dessa equipe do Instituto Federal Norte de Minas Gerais na modalidade do ensino à distância para desenvolver, articular, avaliar com vocês as propostas da disciplina Metodologia do Ensino de Filosofia. Ao abrir as portas do IFNMG para oferecer essa formação que centraliza os professores de filosofia de educação básica, a intenção é, acompanhe o nosso slide, desenvolver um curso de formação pautado nas dinâmicas e nas necessidades advindas do trabalho cotidiano dos professores, no espaço da escola e da sala de aula, de modo a fortalecê-los no enfrentamento dos desafios postos por este trabalho. Partiremos da ideia de que o processo formativo do profissional de educação, como de qualquer outra área, é aberto. Desse modo, na condição de sujeitos da educação, é fundamental fortalecer uma formação permanente. Pretendemos, pois, oferecer um curso que sensibilize e mobilize você, professor e professora, cada vez mais para a melhoria do ensino e da aprendizagem, avançando assim na direção da garantia do direito de todos, de cada um aprender. Daí a importância de assegurar uma formação que possibilite ao professor compreender que, para além do título de especialistas e dos ganhos na carreira, é urgente que haja mudança nas posturas e práticas em sala de aula. Vamos acompanhar o professor. Essas mudanças, por sua vez, devem ocorrer na direção de um processo de ensino e aprendizagem participativo e significativo para o professor e para o aluno, possibilitando ao educando perceber-se e atuar como sujeito autor do conhecimento, tornando a sala de aula espaço de discussões, pesquisas e descobertas, e não um ambiente amorfo de mera repetição e reprodução de ideias, conceitos e pré-conceitos. Então, o nosso curso dialogará permanentemente com a sala de aula, com a prática docente e com a escola, a partir de uma sólida fundamentação teórica e interdisciplinar que contemple aspectos relativos à escola, ao aluno, ao próprio trabalho docente, à metodologia de ensino, aos saberes e aos conhecimentos dos conteúdos específicos da área de formação. Pensando especialmente na disciplina de filosofia, devemos lembrar que essa não se constitui somente enquanto campo de conhecimento complementar, articulado aos demais existentes na grade curricular do ensino médio. O desenvolvimento da atitude filosófica incentiva a capacidade crítica, indagadora desse aluno com o mundo que o cerca. Possibilita a ultrapassagem da fronteira do conhecimento, fundado na experiência cotidiana imediata do senso comum, para a construção de uma postura de percepção e reflexão do e sobre o mundo e do lugar do aluno nesse mundo. Dessa maneira, a filosofia coloca-se somente não como apenas uma disciplina articulada às demais, mas como fundamento da construção de uma forma de perceber, refletir, agir no mundo, que é base da produção e do pensamento científico. A filosofia constitui-se, nesse sentido, em ferramenta essencial de desconstrução da fragmentação do conhecimento, base fundamental de uma unidade do processo de conhecimento que se faz por meio da diversidade. Por sua vez, o novo lugar que a disciplina passa a ocupar
nos currículos do ensino médio, coloca para as instituições de ensino superior, em especial para as instituições de ensino superior pública, novos desafios. De um lado, o desafio de aprofundar o processo de formação inicial de professores para essa área por meio de desenhos curriculares nos cursos de licenciatura em filosofia que assegurem uma sólida formação teórica e interdisciplinar, fortemente articulada com as necessidades da escola e do tempo na contemporaneidade. Do outro lado, o desafio de responder à formação continuada dos professores e professoras que atuam nessa área, tendo em vista que parcela significativa deles não possui habilitação específica para o exercício do magistério em filosofia. É o caso daqueles profissionais que, tendo se graduado em outras áreas e sendo do quadro efetivo do magistério, por vezes e por diferentes razões, são designados para ministrar filosofia no ensino médio e que demandam por uma formação continuada que responda aos desafios postos pela prática cotidiana do trabalho que desenvolve. Para que nossos objetivos se efetivem, além de contarmos com esse grupo de professores comprometidos com a causa maior da pós-graduação em filosofia, contaremos especialmente com a experiência e dedicação e profissionalismo do querido coordenador desse curso, professor Admilson Prates, que será nosso ponto de convergência. Mais uma vez, repito, será um prazer histórico e profissional fazer crescer e possibilitar crescimento junto a vocês. E aqui já estamos começando todos vitoriosos, pois há tempo que esperávamos esse olhar atencioso para a disciplina de filosofia, que não se reduz apenas a um componente do currículo escolar, mas tem suas raízes fincadas nas experiências social, política, cultural, artísticas e em tantas outras áreas e dimensões do ser humano. Doravante apresenta a vocês as propostas da disciplina, metodologia do ensino de filosofia, as orientações e autores do nosso livro teórico e, acima de tudo, iniciaremos as provocações reflexivas acerca do aprender e ensinar filosofia no ensino médio. Assim, o nosso livro referencial, organizado pelos autores Marcelo Carvalho e Gabriele Cornelli, se dedicará às questões de didática da filosofia, dividindo-se em duas partes. Veja bem. A primeira parte, Filosofia e Didática, propõe exercícios de didática teórica, isto é, de reflexão sobre as escolhas fundamentais que o professor de filosofia pode fazer em sua ação de ensinar. Algo como uma meta didática da filosofia que quer pensar o próprio ensino colocando-o em questão. A segunda parte, Filosofia e Metodologia, ocupa-se mais diretamente de estudar criticamente as ferramentas com que o professor de filosofia poderá exercer sua intervenção educativa em sala de aula. A articulação das duas partes está exatamente na possibilidade de pensar o ensino de filosofia como uma prática autorreflexiva do próprio fazer filosofia, enquanto momento de aprendizagem crítica do ser humano e do mundo. Assim, a primeira parte do volume é aberta por uma entrevista de Marcelo Carvalho com Celso Favaretto. Na entrevista, o professor da USP, um dos pioneiros da reflexão sobre o ensino de filosofia no Brasil, além de desenhar um histórico da inserção da filosofia no ensino médio brasileiro, destaca 3 grandes dificuldades para a operacionalização. Acompanhemos. A definição de seus objetivos, enquanto condizentes com o momento formativo do ensino médio.
a necessidade de uma justificativa da presença dela que não seja puramente instrumental, a necessidade de tornar a presença da filosofia da mesma importância do que outras disciplinas. O mais importante é que o professor não esqueça de colocar o aluno, a aluna, em contato com o texto filosófico. Isto é, a filosofia nunca pode ser descartada. De outra forma, o curso de filosofia se tornaria um curso de discussão de problemas quaisquer. O ensaio de Ronay Pires da Rocha, por outro lado, para contrastar uma certa tradicional indiferença de professor de filosofia às questões didáticas de sua prática, propõe considerar a didática mais como uma arte do que como uma técnica. O autor afirma significativamente a vinculação da graça da aula como esta arte, pois não há aula sem didática, assim como não há filme sem roteiro. A graça da aula estaria, portanto, na capacidade do professor de tratar temas que possam captar a curiosidade dos jovens, submetendo-os, ao mesmo tempo, a um tratamento que impeça que sejam esgotados em fáceis dogmatismo. Pedro Gontijo segue o fio condutor de que, no ensino de filosofia, não basta pensar em uma didática qualquer. A didática da filosofia precisará ser uma didática filosófica que atenda às especificidades da problematização e conceituação filosófica. Veja a citação. O autor alerta para o risco de confundir métodos filosóficos, como a fenomenologia, por exemplo, com métodos de ensino da filosofia. O antídoto para isso é a interdisciplinariedade, isto é, a inserção na aula de filosofia de problemáticas advindas, tanto do cotidiano como de outras disciplinas. O ensaio de Roberto Rondon, por assim dizer, coloca o dedo na ferida da frustração que muitos professores de filosofia, recém-diplomados em suas licenciaturas, sentem ao se deparar com a realidade dos alunos do ensino médio das escolas. Longe de colocar a culpa da frustração num pretenso e indemonstrado interesse dos estudantes, veja o que é possível ver. O autor pergunta, idealmente, ao recém-diplomado, os motivos que o levam a querer ser professor de filosofia no ensino médio. A partir dessa pergunta, apontam-se caminhos didáticos possíveis para o ensino de filosofia. O autor Walter Cohen inaugura seu ensaio com uma série de perguntas incômodas que precisam ser feitas à filosofia que ingressa para valer no ensino médio. De maneira especial, sobre como lidar com a metodologia de ensino e avaliação rígidas e avaliativa que caracteriza a escola. Sobre como enfrentar a expectativa exagerada de que a filosofia ensina as crianças a pensar. Partindo dessas questões, o autor procura estabelecer uma crítica aos sentidos do ensino de filosofia, já que não parece existir um consenso nem mesmo sobre o que deve ser ensinado, nem das expectativas da sociedade sobre o papel da filosofia no ensino médio. A proposta apresentada é aquela de considerar a filosofia como uma oficina do pensamento. A segunda parte do volume é aberta pela entrevista de Marcelo Carvalho com Maurício Langon, que oferece um interessante testemunho da história da situação do ensino da filosofia no vizinho Uruguai. O ensaio escrito a 6 mãos por Humberto Guido, Silvio Galo e Walter Cohen
sobre a metodologia do ensino de filosofia, propõe-se a identificar características do ensino de filosofia e retirar delas elementos típicos que permitam uma reflexão sobre o que seria método de ensino em filosofia. O método por excelência para o ensino da filosofia é identificado na pergunta filosófica, que não é uma pergunta qualquer, porque é feita com certo rigor, com determinado direcionamento, com certa carga polêmica e viés investigativo. A autora Lelita Benoit analisa o ensaio, tempo lógico, tempo histórico, na interpretação dos sistemas filosóficos de Victor Goldschmidt, com a intenção de ensaiar as possibilidades de interpretação e leitura de textos filosóficos. Exemplos de autores que desenvolvem criativamente questões de filosofia da ciência permite-lhe mostrar que o estudo de um singular texto filosófico permite abrir para questões mais abrangentes, deixando transparecer os significados atribuídos aos diversos saberes. O ensaio de Marcelo Perini é recheado de referência às origens gregas da filosofia. Neste espelho, o autor recolhe, na patos das origens, a principal dessemelhança da filosofia, como era nos tempos de Platão e de Aristóteles, isto é, uma atitude com relação à vida, e aquela que muitas vezes se quer ensinar obrigatoriamente na escola contemporânea, isto é, uma disciplina. Na esteira desta comparação, o autor enfrenta temas polêmicos, como a relação entre ensinar a pensar e ensinar pensamentos, a relação entre filósofo e professor de filosofia, e sobre a própria necessidade da filosofia para o futuro das novas gerações. Felipe Sepas dedica sua atenção a um tópico bastante inédito, como aquele da relação da pesquisa em filosofia nas licenciaturas, cuja conclusão normal é a monografia de TCC, com as questões ligadas a seu ensino. Com indicações práticas e reflexões teóricas, o autor permite abrir o campo da investigação que a licenciatura pode propiciar para os futuros professores de filosofia no ensino médio. A partir de agora, centralizaremos nossa atenção ao tópico 2 do livro didático, que traz como título Princípios e Possibilidades para uma Metodologia Filosófica do Ensino de Filosofia, História, Temas, Problemas. Esse tópico foi escrito pelos autores Humberto Guido, Silvio Galo e Walter Cohen. Informo a vocês que buscarei fidelidade ao texto dos autores, que é de fácil compreensão, contudo, de profunda inquietação teórica e prática. Afinal, nas perspectivas do ensino e aprendizagem, como podemos conceituar método, metodologia e ensino de filosofia para o ensino médio? Para começar nossas reflexões, os autores retomam aos conceitos filosóficos da história da filosofia e perspectivas das filosofias das ciências, possibilitando o diálogo interdisciplinar com os fundamentos epistemológicos do fazer educativo, ou seja, os princípios da didática e da própria pedagogia. Ao pensarmos em metodologia do ensino de filosofia, devemos lembrar que a palavra método é de origem grega e é composta por duas palavras. A preposição metá, que significa em meio a, junto a, entre, e o substantivo odos, com o significado de caminho, passagem, viagem. Em seus primeiros usos, métodos tem o sentido de um caminho que se anda junto, uma procura de conhecimento conjunta, uma investigação e também o modo pelo qual se realiza essa procura ou investigação de forma tal que, em nossa área, o método faria referência aos caminhos, às passagens que é preciso andar ao ensinar filosofia. Nesse sentido,
os autores afirmam que se a filosofia e seu ensino são um trabalho que se fazem no pensamento, o que a pergunta pelo método questiona é justamente por onde andar no pensamento quando se ensina ou quando se aprende filosofia. Quais os caminhos seriam necessários para percorrer, para ensinar ou aprender filosofia? Nas perspectivas de Gallo e outros, Gallo 2013, a pergunta pelo método é então, em sua origem, uma pergunta espacial, geográfica e que chama a pensar certo deslocamento no espaço do pensar. De que maneira percorreu-se nele um caminho que possibilitou uma aprendizagem ou ensino? Quais as passagens no pensamento propiciaram e possibilitaram uma aprendizagem ou ensino de filosofia? Por quais espaços do pensar se transitou para chegar a aprender ou ensinar filosofia? Em outro sentido, a pergunta poderia ser compreendida como uma questão didática. Quais procedimentos, recursos, estratégias favorecem o ensino e a aprendizagem de filosofia? Ou, nos termos do parágrafo anterior, de quais maneiras seria possível provocar esses deslocamentos no pensamento? A questão parece simples e indiscutível, porém, ela tem propiciado muitos equívocos. Poder-se-ia entender a didática como uma dimensão meramente técnica, como um conjunto de procedimentos que, aplicados, levariam ao ensino ou à aprendizagem de filosofia. Mais ainda, fazer do ensino de filosofia algo técnico seria aferir uma dimensão incontornável da própria filosofia. Muito provavelmente, se pudéssemos resolver tecnicamente como ensinar filosofia, acabaríamos por ensinar outra coisa, mas não filosofia. Assim, a questão do como ensinar filosofia não pode estar dissociada de outras questões não menos complexas e que dizem respeito aos dois termos em questão. O que é a filosofia? O que significa ensinar e aprender filosofia? Repetindo, a questão do como ensinar filosofia não pode estar dissociada de outras questões não menos complexas e que dizem respeito aos dois termos em questão. O que é a filosofia? O que significa ensinar e aprender filosofia? Vamos aprofundar mais um pouco? Costumamos ler que filosofia, ou que a filosofia, é uma disciplina muito especial, diferente de todas as outras. É verdade. Mas isso também é verdadeiro para todas as outras disciplinas. Todas são especiais, sobretudo se pensamos no que pode significar aprender. Consideramos que o aprender não pode estar dissociado daquilo que se aprende. Com a filosofia, aprendemos muitas coisas. A situar os filósofos em determinados contextos, a partir de problemas específicos, a estabelecer relações entre categorias e acontecimentos, a perceber como foram colocados determinados problemas e criados conceitos a partir desses problemas. Enfim, muito aprendemos em filosofia, mas tudo isso é possível quando aprendemos algo que permite esses desdobramentos, o pensar filosoficamente. Talvez seja ainda mais nítida a possibilidade de infinitos modos de pensar uma perspectiva filosófica. O que importa é uma diferença de ordem e não de matiz entre dois modos de ensinar e aprender filosofia. Quando o que se aprende é a filosofia produzida por outros e quando o que se aprende é a produzir filosofia. Se no primeiro caso
apropriamo-nos de um pensamento. No segundo, aprendemos a pensar com a filosofia, desde uma perspectiva filosófica, de uma maneira em que só a filosofia pensa. Uma questão interessante e difícil de precisar é justamente em que consiste essa especificidade da filosofia. Certamente, a questão é relevante não apenas na filosofia, mas em todas as outras áreas. O que significa aprender a pensar historicamente? Qual o sentido específico de se aprender a pensar matematicamente? Em que é único e singular aprender a pensar filosoficamente? O que significaria aprender a pensar segundo cada uma das possibilidades do saber? Por razões evidentes, já que se trata de nosso campo temático, vamos nos concentrar especificamente na filosofia. O que significa aprender a pensar filosoficamente? Para considerar esse aspecto, não há como não considerar a especificidade do pensar filosófico, o que nos remete, fatal e irremediavelmente, à pergunta: o que é a filosofia? Esta é uma pergunta polêmica. De alguma forma, cada filósofo a responde de maneira diferente, pelo menos quando esse filósofo instaura uma tradição. Assim, as escolas ou tradições de pensamento inauguram um modo de entender a filosofia. E aprender a pensar filosoficamente é aprender a pensar segundo um modo de entender a filosofia, segundo uma escola de pensamento. Parecemos estar num círculo sem saída, porque responder a pergunta sobre a especificidade do pensar filosófico exigiria alguns pressupostos sobre o que é a filosofia. Assim, não poderíamos responder como ensinar filosofia a não ser a partir de uma filosofia. Contudo, algumas distinções podem nos ajudar a estender o alcance das afirmações anteriores na medida em que atravessam diversas escolas de pensamento e, assim, distintas maneiras de compreender o que é a filosofia. Pensemos, por exemplo, na distinção entre a filosofia como exercício, prática ou experiência e a filosofia como saber, conteúdo ou teoria. É notório que todas as filosofias produzem filosofia, no sentido de promover saberes, na forma de perguntas ou respostas. Isso vale ainda para aqueles casos em que a filosofia está longe de ser um saber enciclopédico. Pensemos em contextos nos quais a filosofia ainda não era enciclopédica. Por exemplo, consideremos o caso de Sócrates, com seu saber de ignorância, ou de Diógenes, com suas práticas contestatórias, ou ainda da douta ignorância de Nicolau de Cusa. Em todos esses casos, há uma filosofia que emerge de uma prática, o que significa um modo de responder à pergunta o que é a filosofia, que pode ser expresso tanto no sentido discursivo, quanto no modo de viver uma vida filosófica que produz aquele saber consagrado na tradição da história da filosofia. O caso de Sócrates é ilustrativo e também interessante, porque, de certo modo, ele, Sócrates, instaurou uma tradição ainda presente entre nós. É ainda mais significativo porque o Sócrates instaura um modo de entender o ensino de filosofia e a posição de quem ocupa o lugar de ensinar, como também o lugar de aprender. Sócrates é um exemplo de que exercer a filosofia significa ensiná-la, ou, dito em outras palavras, o filósofo e o professor de filosofia confundem-se. Com efeito, é extremamente forte a imagem que Sócrates brinda em sua defesa na Apologia de Sócrates de Platão. Acompanhemos. Nesse texto, temos as primeiras aparições da palavra filosofia e a primeira situação na qual ela descreve-se a si mesma.
ela aparece justamente acusada de ensinar de maneira tal a corromper os jovens. A filosofia se apresenta publicamente, pela primeira vez, acusada de ser uma pedagogia corrosiva. Ela malformaria os jovens espíritos da cidade. A política a acusa e a filosofia deve se defender. A própria filosofia está em risco. A pena pedida é a sua morte. Sócrates defende-se mostrando um percurso andado, apresentando um caminho de investigação. Sugere que nesse caminho encontram-se as raízes das acusações contra ele. Sócrates estaria sendo acusado por um modo de andar no pensamento. Por isso, ele interessa tanto a nós, professores de filosofia e professoras, porque a acusação contra ele diz respeito às nossas questões metodológicas. Um amigo diz a Sócrates que o oráculo teria afirmado ser ele o homem mais sábio de todos. Sócrates inaugura uma relação com a verdade do oráculo. Há que se sair na busca de sentido. Não há como negar ou esperar que se confirme a sentença oracular. Há que se investigar o enigma. E Sócrates afirma que investigou a si mesmo, conversando com os outros. Dá exemplo desses outros: políticos, poetas, artesãos ou técnicos. O embate, a querela de Sócrates com esses autores é também um embate entre modos diferentes de se caminhar. São caminhos que vale a pena considerar porque eles têm ecos no presente. A política é a possibilidade de uma projeção social concreta e acabada para o ensino de filosofia, de uma produtividade comprometida com a transformação do estado de coisas. A política é a extensão de um sentido, utilidade ou produto social tangível. Assim, a política é o duplo da filosofia na polis, e seguir os caminhos da política é a primeira tentação de um professor de filosofia. A poesia é a própria dimensão estética da filosofia, a que mais especificamente aproxima da arte, do desinteresse e do sublime. É a consumação da palavra pela e na própria palavra. A poesia é o duplo da filosofia na linguagem, e tornar-se um poeta é a tentação última de um professor de filosofia. Finalmente, a técnica. A técnica é a sedução de um modo que torna a filosofia produtiva, eficaz, desde a própria didática até uma finalidade ditada pelo mercado, pela ciência ou desde qualquer outro marco externo. A técnica é o predomínio de uma ordem que pretende regular-se a si mesma e, em particular, o próprio pensamento. A técnica é o duplo instrumental da filosofia, e converter-se em um técnico é a tentação persistente de um professor de filosofia. De modo que os três adversários históricos de Sócrates ecoam três duplos atuais do professor de filosofia. O caso é que Sócrates funda um lugar diferenciado e, de fato, enfrentando esses caminhos. Coloca-os numa calçada e coloca-se na calçada oposta. Seus modos de andar seriam opostos. Inverte as coisas. Se para eles o saber sabe e a ignorância ignora, para Sócrates a sabedoria ignora e a ignorância sabe. Com efeito, no caminho da filosofia, a sabedoria não está no saber, mas numa relação vivida com o saber, e seu duplo, a ignorância. Eis a narrativa sobre Sócrates, o primeiro professor de filosofia. Mais do que um saber, a filosofia ensina uma relação entre o saber e o ensinar filosofia. É praticar com outros essa relação com o saber e com a ignorância. A partir desse princípio, aparecem as marcas de um modo de andar o pensamento. Se os profissionais da educação sabem e instruem no seu saber, o que Sócrates faz é interrogar, examinar
e confutar seus interlocutores. Ora, mostrando que eles acreditam saber o que de fato não sabem. Ora, evidenciando que eles valorizam o que na verdade tem pouco valor. Ora, manifestando que eles cuidam do que não é tão importante cuidar e descuidam do que não poderiam descuidar. De modo que o caminho de Sócrates não se conforma em levar para si uma relação com o saber. Busca levá-la também aos outros caminhantes, problematizando o que eles cuidam, atendem e pelo que se interessam. Na Apologia, Sócrates responde à acusação pedagógica, negando haver exercido o papel de mestre. Diz, literalmente, nunca fui mestre de ninguém. Justifica esta negação com 3 razões. Não recebe dinheiro de quem deseja escutá-lo, nem discrimina seus eventuais interlocutores por sua idade ou por suas riquezas, como outros fazem. Não prometeu, nem jamais ensinou ninguém conhecimento algum. Se alguém diz que aprendeu dele, em privado, algo diferente daquele que afirma diante de todos os outros, não diz a verdade, já que Sócrates afirma se comportar e falar o mesmo em conversas pessoais e em público. Atenção, professores e professoras de filosofia. Sócrates afirma que ele não foi mestre de ninguém e, ao mesmo tempo, que ninguém pode dizer que aprendeu com ele algo diferente em público ou em privado. Ou seja, afirma que não foi mestre de ninguém, mas que muitos aprenderam com ele. Sócrates quer se diferenciar dos caminhos que seguem os profissionais do ensino, os que cobram por ensinar e os que afirmam ensinar um conhecimento que os que aprendam com eles não sabem. Sócrates, o professor de filosofia, não ensina um conhecimento ou saber, mas os que andam seu caminho com ele aprendem uma relação com o saber. Assim, Sócrates outorga uma especificidade ao professor de filosofia. Ele não transmite um saber, mas possibilita aprendizagens, por meio de uma palavra que interroga, examina e confuta. O professor de filosofia não ensina como o professor que transmite um saber que o aluno ignora. Ao contrário, ele precisa não ensinar dessa forma para que outro possa aprender. Ele não transmite um saber, mas possibilita problematizar uma relação ao saber em relação à própria ignorância. Muitos estudiosos têm procurado fixar um método socrático. Fala-se de maiêutica, intelectualismo, diálogo, como princípios metodológicos que conformariam um modo socrático de exercer a posição do docente. Porém, uma leitura atenta dos testemunhos mostra uma figura complexa, paradoxal, impossível de fechar uma figura monocórdia, uniforme, consistente. Sócrates transita por caminhos encontrados, diz que não sabe, mas sabe que não sabe. E se o saber dos outros pode ou não ser sabido? Diz que se investiga a si próprio, mas parece não aceitar ser confutado. Afirma o valor do exame, mas não parece disposto a examinar o que seus interlocutores não querem aceitar. Enfim, não há um Sócrates, mas muitos modos encontrados de transitar os caminhos da filosofia sob esse nome. Contudo, alguns princípios parecem subsistir para pensar contemporaneamente a questão metodológica do ensino de filosofia. Eles se encontram no que poderíamos chamar de as principais possibilidades de pensar a metodologia do ensino de filosofia: a abordagem histórica, o enfoque temático, o ensino por problemas. Se pensarmos em termos de organização curricular,
teremos ao menos 3 eixos em torno dos quais poderemos construir um currículo de filosofia. Um eixo histórico, um eixo temático e um eixo problemático. No primeiro, organizamos conteúdos da filosofia seguindo uma cronologia histórica. O problema desse modelo é que é grande a chance de se cair no ensino enciclopédico, apresentando um desfile de nomes de filósofos, pensamentos e datas. E no contexto de um currículo já muito conteudista, a filosofia é vista como apenas um conteúdo e nada mais. No segundo, elegemos temas de natureza filosófica como a liberdade, a morte ou um outro qualquer, sendo que podemos ou não tratá-lo numa abordagem histórica. Algumas temáticas são geralmente consideradas específicas da filosofia diante de outros saberes. De qualquer forma, os conteúdos são apresentados de forma temática, numa tentativa de torná-los mais próximos da realidade vivida pelos jovens. Por fim, na terceira alternativa, os conteúdos são organizados em torno dos problemas tratados pela filosofia e que, por sua vez, se recortam em temas e podem ser abordados historicamente. Essa abordagem abarca as duas anteriores, na medida em que permite tanto o acesso aos temas filosóficos mais relevantes, quanto a história da filosofia. Mas também avança para além delas, pois toma a filosofia como uma ação, uma atividade, posto que se organiza em torno daquilo que motiva e impulsiona o filosofar, isto é, o problema. Para entendermos melhor as perspectivas metodológicas de cada uma, se faz necessário que continuemos nossos estudos, aprofundemos nossos debates. E é isso que nós faremos em nosso espaço interativo virtual, lá na sala reservada à disciplina de metodologia aqui tratada e que em tempo estará apta a receber vocês para darmos prosseguimento ao nosso projeto de pós-graduação e que alcancemos êxito nessa empreitada verdadeiramente digna. Fica aqui o meu muito obrigado e a minha disposição para juntos caminharmos com segurança rumo às novas conquistas. Abraço a todos e a todas.